A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual aqui do setor do bairro Mapim, Várzea Grande, Mato Grosso. E nós temos aqui como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, pastor, com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E na superintendência da Escola Bíblica Dominical está o evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês na lição número 3 sobre a natureza dos demônios, o agente da maldade no mundo espiritual. E o texto áureo nos diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E isso está em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso de número 9. E a verdade aqui, nós temos aqui que os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, que é o próprio Satanás. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 até o verso de número 10. Muito bem, queridos. Meus queridos irmãos, nós olhamos para nós podemos observar que nas lições estudamos acerca dos anjos que servem a Deus nas lições anteriores, não é verdade? Ou seja, na lição anterior nós estudamos acerca dos anjos que servem a Deus. A partir dessa lição nós vamos estudar a respeito dos anjos que servem a Satanás. Ou seja, não há nada melhor do que entender de que começar por Satanás, a sua origem e a sua queda. Muito bem. Aqui no tópico de número 1 da nossa lição, a origem dos demônios. E no tópico de número 2, a batalha no céu. E o tópico de número 3, o maioral dos demônios. Muito bem. E aqui nós temos também o tópico número 5, o tópico número 4, né? O poder de Jesus sobre os demônios. Muito bem. Eu gostaria que você pegasse o seu papel, o seu caderno de anotação e a sua caneta, porque estarei várias referências bíblicas que não consta aqui na nossa lição, mas estará ajudando como subsídio para que você possa enriquecer e cumprimentar o assunto importante que vai ser abordado nesta pré-aula, que é uma aula bastante resumida, mas com bastante objetivo, tá ok? Então não fica de fora, vamos estar atento para você fazer as suas anotações. Aqui no tópico de número 1, meus queridos irmãos, nós vamos aqui para o tópico número 1, e nós olhamos a esse aspecto aqui, nós podemos observar aqui que o estado original de Satanás. O texto de Ezequiel é uma profecia com sentido dupla. Ezequiel capítulo 28. Inicialmente os 10 primeiros versículos falam sobre o príncipe de Tiro, para referir o seu orgulho que levou a exaltar-se quando a divindade. Por isso o seu julgamento foi inevitável. Em segundo plano, a profecia tem uma referência direta a Lúcifer. Primeiro porque a relação é figurada, ou seja, Ezequiel, no capítulo 1, do verso de número 10, quem é o rei, ou quem é o príncipe de Tiro. Nos primeiros 10 versículos do capítulo 28, o rei de Tiro é literalmente apresentado na história como o rei Tobual, ou Itobual II, que reinou em 586 a.C. Naquele período, Tobal ele era como rei de Tiro, era uma cidade, reino, ou seja, encheu-se de orgulho e presunção, imaginando ser um deus. Há uma relação dos príncipe e rei, porque se trata do mesmo personagem. A linguagem profética que faz aqui a distinção. No versículo 2,
o profeta fala sobre o príncipe de Tiro. E no verso, ou no versículo de número 12, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, fala sobre o rei de Tiro. Na primeira parte, quando fala sobre o príncipe, ele apresenta como um homem, o vaidoso e presunçoso, que se imaginava um Deus. Porém, o texto, quando fala sobre da mesma personagem, do verso 12, passa a ter um sentido mais espiritual. E desse modo, entende-se que se trata-se comparativamente de um outro rei chamado Lúcifer, influenciador espiritual do príncipe literal Tubal. O príncipe, ele imaginava a sua cidade como inexpugnável, ou seja, por estar construída sobre uma rocha. O interessante, irmãos, é que nós podemos observar aqui para o segundo aspecto, a arrogância do rei de Tiro. No versículo de número 12, o profeta, ele condena a arrogância e a blasfêmia do príncipe de Tiro pelo fato dele imaginar ser Deus e de julgar ser conhecedor de todos os segredos da vida. O príncipe imaginava que ter a mente de Deus e afirmava-se: eu sou Deus. Isso está em Ezequiel, no capítulo 28, verso 2 ao 9. E o interessante é que algumas características originais antes da queda, Ezequiel, capítulo 28, verso número 12 até o verso número 16, o texto indica que Lúcifer era possuidor de uma elevada distinção e de tentador honroso, ou seja, eram honrosos títulos e posições, da forma que destacaremos conforme eu vou comentar aqui. Primeiro, aferidor de medidas, no verso 12. Aferidor de medidas. A palavra, ou seja, ela se refere-se a uma tradução fiel do original hebraica, porque significa que ele era a imagem perfeita da criação divina. Ou seja, uma imagem refletida em si mesmo, ou seja, que ele tinha um privilégio de ser mais bela inteligência, a criatura de Deus. Nele se encontrava-se a medida perfeita da criação, daquilo que Deus tudo criou, ou que Deus criara para si. O que queria. Agora veja bem, queridos irmãos, eu vejo aqui que a primeira característica sobre o feridor de medida, a segunda, estavas no Éden, jardim de Deus, no verso 13. A menção sobre pedras preciosas existente no Éden tem um sentido figurado para ilustrar o privilégio dessa criatura chamada Lúcifer, personificada no texto como o rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas dessa personagem indica-se a grandeza e a beleza de sua aparência. Era um anjo, era um tipo de glória tipificada e representava por Lúcifer antes da sua queda. Muito bem. A terceira característica, no dia em que foste criado, no verso 13 de Ezequiel capítulo 28, é importante essa expressão, porque declara que Lúcifer é um ser criado por Deus. Como criatura de Deus, ele não lhe dava o direito de imaginar ou tão ser superior ao ponto de ser igual a Deus. Muito bem. A quarta característica, querubim ungido, para proteger, no verso 14. A inscrição profética de Ezequiel a respeito de Lúcifer, ele pertencia à mais alta classe de seres angélicos. A sua relação com Deus se manifestava assim em sua função específica de proteger o trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência, ou seja, de preservar toda a criação divina. E isso está em Gênesis no capítulo 13, verso 24, como também está em Êxodo no capítulo 25 e do verso 17, e se estende até o verso 20, como também está em Salmos, de número 80 e verso de número 1 em diante. A quinta característica perfeita era em teus caminhos. Então nós vemos aqui, queridos, que a frase, a conjugação verbal do verbo ser no passado eras. A história antiga de Lúcifer, ele é como alguém que escondia,
no seu interior a iniquidade, a vaidade e o orgulho. Deus fez ele perfeito, mas em si, no seu interior, encontrou a iniquidade. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos aqui para esse ponto de vista, que já caminhando aqui para o tópico de número 2, a batalha no céu, o interessante é que a queda de Lúcifer, aos pontos anteriores analisamos o estado original de Lúcifer e os seus vários nomes. Agora estudaremos sobre a queda de Lúcifer, porque o único modo de nós conhecermos de tantas desgraças no mundo em que nós vivemos. Primeiro, porque a queda de Lúcifer resultou-se na sua própria escolha. Deus estabeleceu a sua soberana vontade para ser obedecida e apreciá-la por os seus anjos. Entretanto, a vontade divina não seria simplesmente obedecer por força, mas por livre-arbítrio, porque Deus concedeu livre-arbítrio e livre escolha. É por esse princípio e podemos entender então que a queda de Lúcifer, ou seja, a escritura de Isaías capítulo 14 é tipológica. A profecia fala sobre do rei Nabucodonosor, um outro rei ilustrado semelhante ao rei Tubal, rei de Tiro. A queda procede, o que procedeu à queda, querido, de Lúcifer foi a sua ilusão, engano acerca do seu próprio poder das hostes angelicais, imaginando-se superior a todos os demais anjos criados e pretendeu tomar o lugar do Criador. 5 afirmativas descritas em Isaías capítulo 14, no verso 13 ao 14, revela as pretensões de Lúcifer. Primeiro, eu subirei ao céu. Uma tentativa de estar acima de toda a criação e do próprio Deus. Segundo, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quando se refere-se às estrelas de Deus, ele estava se referindo-se aos demais anjos criados. Terceiro, no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação refere-se ao lugar do trono de Deus, aonde ele queria sentar-se. Olha aí, querido. Isso é complicado, porque a quarta característica, subirei acima das mais altas nuvens. Mais uma vez ele revela a sua intenção presunçosa de superioridade. E a quinta seria semelhante ao Altíssimo. Aqui está a mais grave das pretensões de Lúcifer. Ele queria colocar-se em posição unilateral em relação ao Criador. Queridos, eu posso observar aqui que a queda de Lúcifer foi inevitável e consequente. Os seus interesses irrefreáveis levou a sua queda e uma terça parte dos anjos resolveu acompanhá-lo. Por isso o ato pecaminoso contra o seu Criador, Lúcifer, ele foi destituído de sua função celestial e condenado à excração eterna para ele e com os demais anjos que o seguiram. Ele é o instigador do pecado no mundo em que nós vivemos, como está em Romanos, no capítulo 7 e do verso de número 14. E o interessante é que Deus dá aqui a ordem para o arcanjo Miguel, né? Miguel é o anjo príncipe dos filhos de Israel, de qualidade de arcanjo. O único arcanjo na Bíblia é o arcanjo Miguel, o protetor, o grande, o magnífico. Porém, Deus dá a ordem para o arcanjo Miguel para tentar expulsar Lúcifer. O arcanjo Miguel e os seus também compatriotas lutaram e a guerra foi travada e foi vencida. Lúcifer foi expulso do seu lugar original, então ele ocupou espaço nos céus. Tá ok, muito bem. Então aqui, queridos, quando eu vejo aqui, eu posso imaginar aqui, quando Deus dá ordem para Miguel, vai lá, Miguel, eu vejo aqui batalha contra Lúcifer e expulsa ele do lugar santo.
Eu vejo aqui, eu posso imaginar, queridos irmãos, eu fico imaginando assim, quando eu mergulho assim, eu fico imaginando assim que quando é como se fosse um raio descendo, como um cometa, e houve raios, trovões e relâmpagos. Eu vejo como que foi essa batalha no céu, incrível isso. Mas quando Deus dá ordem, o arcanjo assume sua posição e foi grande a batalha. Já caminhando aqui para o tópico de número 3, o maioral dos demônios, eu vejo aqui, eu gostaria de comentar aqui, queridos, nomes e títulos pessoais de Lúcifer, tá ok? Muito bem. Lúcifer, este nome não aparece literalmente na Bíblia. A linguagem figurada em Isaías capítulo 14, verso 12, o nome Lúcifer aparece vinculado à expressão filho da alva. Os babilônicos criam que os astros celestes ou as estrelas fossem seres angélicos. Por isso, um filho da alva representa primeira a luz da manhã. Quer dizer, referia-se ele na sua primeira estado original, que referia a essas características. Nós vamos encontrar aqui na Bíblia algumas referências bíblicas sobre acerca a estrela da manhã, tanto se referindo-se como Cristo, como se referindo a Lúcifer. Agora veja bem, o interessante é que Cristo ele é a estrela da manhã, porque ele próprio é a luz. Lúcifer, ele tinha essa luz porque ele refletia a luz nele, ele não tinha luz própria, ele era o possuidor dessa luz, a luz refletia sobre ele não tinha uma própria luz, pois a luz de Deus resplandecia sobre ele. Muito bem. E nós vemos aqui um outro nome chamado Satanás. Esse título foi dado em sua queda e significa adversário, como está em Zacarias capítulo 3, verso 1, como está em 1 Pedro no capítulo 5, versículo 8. Foi a partir do momento em que Lúcifer encheu-se de iniquidade e permitiu que a presunção dominasse. Foi o que aconteceu, a sua grande tragédia universal. Ele imaginou ser poderoso o suficiente. Muito bem. Queridos irmãos, queremos o nome Lúcifer, que são os nomes pessoais de Lúcifer. Não aparece na Bíblia, mas na linguagem figurada de Isaías, nós podemos observar que ele parece vinculado à expressão filho da alva. Os babilônicos criam que os astros celestes ou as estrelas fossem seres angélicos. Por isso, o filho da alva representa a luz da manhã, e Lúcifer em seu primeiro estado possuía essas características. E nós podemos observar aqui, queridos irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia algumas referências bíblicas sobre acerca das estrelas da manhã, tanto se referindo a Cristo como referindo a Lúcifer. E agora veja bem aqui, o interessante é que Cristo ele é a estrela da manhã, porque ele próprio é a luz. Lúcifer, ele tinha essa luz no seu estado original. Por que foi dado o nome de Lúcifer? Porque ele tinha luz antes, ele era o possuidor dessa luz. A luz, ela refletia sobre ele. Ele não tinha a própria luz, mas a luz de Deus resplandecia sobre ele. Muito bem. E nós vemos aqui um outro nome chamado Satanás. Esse título foi dado após a sua queda da presença de Deus e significa adversário, como está em Zacarias no capítulo 3, verso 1, como está em 1 Pedro no capítulo 5, verso 8. Foi a partir do momento em que Lúcifer encheu de iniquidade e permitiu que a presunção dominasse. Foi o que aconteceu, a sua grande tragédia universal. Ele imaginou ser poderoso o suficiente para competir ao mesmo superar o trono de Deus. Lúcifer então se fez adversário e oponente constante e implacável contra o Criador. Tornou-se por isso arqui-inimigo de toda a criação viva de Deus. E eu vejo aqui a terceira diabo. Esse nome é uma transcrição do vocábulo grego diabolos, que significa caluniador, acusador, como está em Apocalipse no capítulo 12, verso 10. Essa característica ela demonstrou como uma das suas tarefas mais terríveis e maléficas. Existe uma história onde o diabo ele calunia e acusa um servo de Deus chamado Jó. Muito bem, por embora este homem fosse íntegro, o diabo apareceu diante do Senhor para tentar abusar, como está em Jó no capítulo 1, verso 9 e 11.
Portanto, a Bíblia identifica o diabo como caluniador e acusador dos servos de Deus. Como pai da mentira, ele tenta acusar os servos do Senhor, como se Deus não pudesse perceber as suas mentiras. João capítulo 8, verso 44. Mas a Bíblia declara que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, como é justo, como está em 1 João capítulo 2 e verso 1 em diante. Nós vemos aqui a quarta característica do nome de Satanás, que é um outro nome que é dado a ele, que é Beelzebu. Mateus capítulo 10 e verso 25, também no capítulo 12, verso 24 a 27, esse título tinha uma relação com o deus pagão de Denicron, com o nome de Baal-zebu ou Baal-zebu. Ou seja, o texto do grego do Novo Testamento, este nome aparece como Beelzebu, cuja atribuição foi dada pelos judeus no tempo de Cristo, é chamado de príncipe dos demônios, como Mateus 10 e 25, como também Marcos no capítulo 3 e verso 22. Quando os judeus usavam este nome como tom de escárnio, porque o mesmo se referia a ser um título pagão. Jesus sem reserva identificou ele como Satanás. Lucas capítulo 11, verso 18 e 19, como está em Marcos no capítulo 3, verso 24 ao 27. E nós vemos aqui Abaddon, Apolion, Abaddon no hebraico e Apolion no grego. Essas palavras são iguais, elas tanto no hebraico e grego são respectivamente o mesmo sentido, o mesmo significado, que significa destruidor. Apocalipse 9:11. Portanto, destruição é uma característica destacada das obras de Satanás. Ele tenta destruir tudo que é santo e puro, tudo que é precioso para Deus. De modo específico, ele aparece no livro de Apocalipse 9:11 como o anjo do abismo, unificando como Abaddon ou Apolion. E ele é muito terrível, tá, queridos? Inclusive na rebelião de Lúcifer, alguns anjos fortes, alguns teólogos conjecturam que tem alguns demônios que é muito mais forte e muito mais perigoso do que Lúcifer, que estão presos nas cadeias e que vão ser liberados no período da grande tribulação, aonde que vai começar uma terrível tribulação. São algumas conjecturas, tá? Alguns pensamentos a respeito deste assunto. Muito bem. Olhamos para este ponto de vista, queridos, já indo aqui para o tópico número 4, e para concluir a lição, o poder de Jesus sobre os demônios. Eu posso observar aqui que Jesus, ele é o Filho de Deus, como está em Lucas. Doutor Lucas, no capítulo 8 e verso 28. Vamos ver uma referência ali, algumas indagações a respeito de algum questionamento, aonde que Jesus, os demônios conhecem Jesus. Ele fala assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios conhecem Jesus, sabem que Jesus é mais forte que o seu chefe Satanás, né? E disse: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, como está em Marcos, no capítulo 1, verso 23 e 24. Ou seja, é lamentável que muitos homens ainda não conhecem, não descobriram Cristo Jesus que é o Messias. Os demônios conhecem e têm medo do nosso Salvador, e até estremece diante dele, como está em Tiago 2,19. Pois ele veio para desfazer as obras do diabo, como está em 1 João capítulo 3, verso 8. O Espírito imundo disse: vieste a nos atormentantes do tempo, Jesus, como está em Mateus capítulo 8, verso 29. Isto nos mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas. Isso encontra-se como um prenúncio da condenação final de Satanás e seus anjos, como está em Mateus 25 e 41. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e que temem por isto, tá ok? Querido, a expulsão dos demônios não conversar com eles, expulsar demônio e não conversar com eles, tá certo? Alguns procuram dialogar com os demônios, porque Jesus perguntou ao espírito imundo: qual é o seu nome? Queridos, então nós não podemos conversar e nem dialogar com os demônios.
E nem Deus não dá essa oportunidade. Cristo Jesus. Nós somos servos de Cristo, nós somos frágeis. Mas eu quero aqui, Jesus manifestou o seu poder sobre toda a natureza. Sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, as enfermidades e etc. Os demônios estremecem diante dele e são obrigados a obedecer ao Senhor. E nós vemos aqui que o espírito imundo, ou pelo menos uma porta-voz deles, suplicaram dizendo 3 coisas. Não nos mandaste para outra região. Marcos capítulo 5, verso 10. Não enviaste nós para o abismo antes do tempo, como está em Mateus no capítulo 8, verso 29. E permitisse que entrasse nas manadas de porcos que estavam pastando ali naquela região, naquele local ali. A força de Satanás é muito limitada diante do poder de Jesus. O inimigo das nossas almas, queridos, ele realiza às vezes algumas coisas, mas nem tudo o que deseja. Mas Jesus, ele tem autoridade, porque eles não suportam a presença de Cristo. Jesus manifestou o seu poder sobre Satanás e as suas hostes. Muito bem. E nós podemos observar aqui, queridos, que Mateus capítulo 10, verso 89, está a ordem que recebemos do Senhor Jesus, ou seja, de não entrevistou os demônios, apenas perguntou o seu nome, para que ele desse publicamente quem era responsável por tantas misérias do gadareno. É claro que Cristo sabia perfeitamente com quem tratava, mas desejava que os discípulos ouvissem o próprio espírito imundo falarem. Nós devemos expulsar em nome de Jesus, Mateus 10 e 8, e não manter diálogo com o próprio demônio. Tá certo, queridos? Porque ele é pai da mentira, como está em João 8 e verso 44. Queridos, aqui eu quero utilizar aqui essa participação aqui e dizendo que a todos vocês que nós devemos estar mais pegados com Deus. Nós devemos estar mais próximo de Deus, mais próximo do nosso querido eterno Deus. E jamais se deixar de levar pelas ondas de espíritos malignos. Tá certo? Quero aqui dizer aqui, meus queridos, que o povo de Deus são santos, mas os demônios são espírito mau, que são opostos dos anjos bons. Os anjos maus são opostos dos anjos bons. Jesus nos deu a garantia que ele nada pode contra nós. Jesus é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem está com Cristo, Satanás não tem poder. Você sabe por quê? Porque primeiro você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Fico aqui com esse resumo da Escola Bíblica Dominical e até a próxima, se Deus nos permitir, falando sobre a possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.